Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada, prepara o seu porque vamos dar início ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. Eu sou o Diogo Barbosa, comigo tenho o José Maria Barbosa e connosco temos a historiadora Inês Amorim, para uma conversa centrada na sua vida profissional e académica, enquanto docente e investigadora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Bom dia, professora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Obrigada eu. Inês Amorim é licenciada em História e doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Professora no Departamento de História e Estudos Políticos e Internacionais. A sua produção e atividade científica foca-se na história moderna e contemporânea e mais concretamente nas áreas que respeitam a economia e a sociedade, o ambiente, o mar e a paisagem, o trabalho, os preços e o crédito e a assistência. Em 1986, publicou a sua dissertação de mestrado com o título O Mosteiro de Grijó, Senhorios e Propriedades, 1560-1720, Formação, Estruturas e Exploração do seu domínio. E 10 anos depois, a sua tese de doutoramento Aveiro e a sua provadoria no século XVIII, 1690 a 1814, Estudo Económico de um Espaço Histórico. É igualmente investigadora e coordenadora científica do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, que é o CITSEM. Depois destas breves notas bibliográficas e profissionais, resta-nos agradecer a sua presença e disponibilidade. Muito obrigado, professora Inês Amorim. Obrigada. Muito obrigada. Bem, comecemos pelo início. De que forma se encontrou com a história e como surgiu o seu interesse pelo estudo da época moderna? Bom, são perguntas que a certa altura interrogo-me. Quando? Penso que foi quando estava já naquilo que hoje é o 11º ano. Tive um professor, António Manuel Espanha, faz a diferença porque foi depois, não é o António Manuel Espanha, historiador que vocês conhecem da bibliografia, nem nunca apurei se era um familiar, mas foi após o 25 de Abril. E a disciplina de História foi uma disciplina extraordinária, porque o professor dava-nos livros para nós lermos, nós líamos e debatíamos. Uma coisa que não era habitual. E por isso, colegas que estavam inclusivamente a estruturar o seu perfil até político, debatíamos e lemos tudo. Lemos Marx, lemos Lenin, lemos Vitorino Magalhães Godinho, lemos teoria da história. E, portanto, teve em mim um impacto enorme. Aprender a escrever, a pensar, a não decorar e a tentar fazer cruzamento de ideias. Quando eu terminei o chamado secundário, não havia o serviço cívico, portanto eu não decidi logo, nem sequer houve exames, no meu ano não houve nem exames, nem serviço cívico, portanto um ano de paragem. E eu resolvi entrar para o curso de formação no magistério primário, o que foi muito interessante, porque também tive acesso a sociologia, psicologia, lógica, matemática, para as ciências sociais e história. Nunca gostei imenso, já estava no segundo ano, mas depois colocava-se a hipótese de a que é que eu me queria candidatar e fiz exame de candidatura à história. E adorei. Quando vim para a faculdade era realmente o que eu gostava e já trazia o espírito de debate, de discussão. Entrei em tudo que eram, estão-me a ver, não é? Para a Associação de Estudantes, para a Assembleia de Representantes, e eu já tinha um treino do magistério primário. Portanto, tinha um passado muito interessante. Por isso, eu nunca ganhei nada. Eu andava sempre, dava-me com todos, da esquerda, da direita, estávamos nas mesas de voto e trocávamos apontamentos, livros, porque o objetivo, embora nós soubéssemos que havia colegas que tinham sido colocados pelos partidos políticos e, portanto, assistíamos a esse debate, mas em termos científicos nós queríamos era estudar. E o cadeirão, que já foi eliminado
vocês já não tiveram, era matemática para as ciências sociais e humanas. E nesse eu não tive problemas nenhuns, porque eu tinha tido no magistério essa unidade curricular. Portanto, adorei. É isso. Estou em história porque gosto muito do que faço. Como todos nós, professor, tendo realizado grande parte do seu percurso na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, como avalia o contributo desta instituição para o seu desenvolvimento enquanto investigadora e também pessoa? Quem são as suas principais referências académicas, nacionais ou internacionais? Eu fiz toda a minha formação aqui. Ao contrário de colegas, tive a sorte, e a razão foi essa. Fiz a licenciatura, por coincidência, houve um boom demográfico e a faculdade abriu as portas. Não havia docentes suficientes, por isso eu comecei já como monitora, ainda estava a terminar o curso, mas nunca cheguei a exercer. Portanto, foi um pouco espaço de tempo. Depois, era necessário dar aulas, 300 pessoas, era assim. E por isso comecei aí, à minha aprendizagem. Não havia mestrados, havia as provas de aptidão pedagógica e científica, ou seja, nós por nós próprios tínhamos um orientador e eu tive que fazer durante 2 dias, num dia a defesa de uma tese, que é o senhorio de Grijó, que vocês já nomearam, e no outro dia tive que defender uma aula. Como é que eu daria uma aula? Portanto, eram provas de capacidade científica e pedagógica. Penso que talvez o ter andado no magistério me ajudou um pouco, mas eu gostava de lidar com estudantes que me retratavam, atenção, que tive um filho, passado 1 ano de entrar aqui, uma filha, e os estudantes retratavam-me eu a subir e a descer as escadas de um grande anfiteatro, sempre com um lenço ao pescoço, porque eles faziam, na altura das... vocês têm, as festas académicas, faziam a crítica aos professores, filmavam-nos, copiavam-nos, punham, no meu caso eu estava grávida, uma almofada dentro, era muito engraçado. E portanto eu fiz as provas, de seguida comecei a preparar o meu doutoramento e eu ainda foi com mestrado, porque não se chamava mestrado, não havia. Eu gostei muito de perceber qual era a ação do mosteiro numa área muito dilatada, que ia até Aveiro. E foi isso que me levou a eu começar a avançar. Das duas, uma, ou ia estudar os conos regrantes, ou ia estudar várias estruturas de poder dentro de um determinado espaço administrativo. E foi por causa disso que eu comecei a ver que era um espaço tão diversificado. E é por isso que depois os meus interesses é o sal, é a pesca, é o trabalho, é a agricultura, é a indústria, porque aquele espaço era muito diversificado. Portanto, depois fiz as provas para associado, não é? Porque depois tem que haver também provas que são provas só curriculares. E, portanto, consegui. E depois fiz as provas de agregação. E nas provas de agregação, 2 dias. Reparem, é curioso como é que eu fiz no início de carreira e depois no final. Em que num dia dei uma aula, era sobre história do ambiente, era uma aula que eu fui dar no âmbito já do mestrado, já não era na licenciatura, no mestrado, achei que já devia ser noutra exigência, e o meu currículo, a análise do currículo. Pronto, e foi assim o meu percurso até agora. Mas nesse seu grande percurso que teve, e nesse conjunto de interesses que foi descobrindo, sempre houve alguém ou alguma referência que a marcou mais? Eu tenho alguma dificuldade em dizer referências, são mais referências de amizades, de pessoas com... Porque nós temos as científicas, e as científicas, como sabem,
são as científicas, que eu não nego. É um Fernand Braudel, para mim, é uma figura, uma obra extraordinária que continua a ter toda a validade. Depois, mais recentemente, há vários nomes ligados à história ambiental, porque eu tive essa inflexão. Agora, faleceu agora o Matoso, José Matoso, que eu entrevistei, sabem? Que eu falei com ele, mas por outras razões completamente diferentes. Uma grande admiração, porquê? Porque este homem, que é uma faceta que ninguém fala, foi como voluntário para Timor-Leste. E ele salvou os arquivos que estavam escondidos pela resistência, enterrados, porque na altura da ocupação indonésia, o português tornou-se uma língua da resistência. As pessoas não sabiam português, os indonésios, e usavam essa língua, e eles, o português. Então, eles esconderam em abrigos subterrâneos. E ele foi como voluntário, graciosamente, porque ele candidatou-se a financiamento para ir numa campanha e não conseguiu. Ok? Portanto, uma figura destas foi e salvou. Eu estive em Timor em 2013, 2014, num grupo de consultores da universidade, e vim de lá muito preocupada com o arquivo, com os arquivos em geral. Fui falar com ele, se ele não quereria encabeçar, já estava doente, vivia em Oeiras, se ele não quereria encabeçar um grupo que quisesse salvar e organizar os arquivos. Claro que ele disse, eu estou doente, tomamos um chá por uma caneca, não era um café, como nós estamos aqui, não é? E ele muito simpaticamente disse, olha, tem que reunir pessoas com poder político, porque eu posso estar com essa função, mas não tenho forças para o realizar. É uma outra realidade. Portanto, é uma pessoa que eu admiro, evidentemente do ponto de vista científico, mas admiro também por esta forma de ser e de se dar aos outros. As pessoas que eu admiro são pessoas que estão próximas. Eu quero destacar os meus colegas do departamento, mas duas pessoas muito em particular, um casal que me é muito querido, como pessoas, Luís Amaral e Helena Oswald. Foram eles sempre, o próprio Luís Amaral, que me deu, e que é muito amigo do professor Matoso, que me fez todas as mediações, e a professora Helena Oswald. Foram ambos meus, a professora Helena foi minha professora, o professor Luís Amaral foi meu aluno. Mas nos momentos maus, de doença, foram eles, sempre que estiveram ao meu lado. Não me julgam, não me avaliam, provavelmente eu é que os avalio e avaliei, tendo em conta as posições que fui ocupando, mas são as duas minhas referências como pessoas e valor científico, que às vezes, sabem, não é muito o que nós produzimos, é o que nos vamos fazendo no dia-a-dia. E são duas pessoas que eu quero salientar e, portanto, não vou para aqueles nomes todos que eu leio, que eu recomendo, que vos digo que têm que ler, mas fico-me por aqui. A professora fez referência à importância que têm os arquivos no trabalho de um historiador. Parecendo uma pergunta um pouco redundante, mas gostava que a professora especificasse qual é essa importância dos arquivos na vida de um historiador. O cardeal Saraiva, que era um importante arquivista, disse que deve-se tirar sempre o pó aos documentos. O que é que a professora tem a dizer sobre os arquivos? Olha, eu concordo totalmente, porque até para estar a fazer essa questão, provavelmente já andou a ler temas relativos a esse ponto. Não há dúvida que os arquivos são a memória. São a memória. E é um processo seletivo também. O cardeal Saraiva tinha a noção que os arquivos monásticos estavam em risco, porque com a extinção das ordens religiosas, o que ia acontecer era o que tinha a ver com a memória dessas instituições ia ser posto em risco. Por outro lado, os próprios beneditinos tinham processos, fazia parte das suas regras, eram nomeados figuras que tinham a seu encargo a biblioteca e o arquivo.
ou mesmo a recolha do que fosse o mais interessante do ponto de vista literário, físico, atmosférico. É muito interessante como eles vão tendo estas memórias ligados aos repositórios internacionais, porque estavam muito atentos a tudo isso. O que é que acontece? Alguns arquivos só se tornaram arquivos organizados a partir do momento em que houve a vontade de o fazer. E há muito, quer arquivos privados, que são muitíssimo importantes, quer arquivos públicos. Parte deles estão ainda na posse de particulares, parte deles estão nas instituições públicas, mas nem sempre nas melhores condições. Não é por acaso que nós criamos no nosso departamento um dos ramos do mestrado em História e Património é arquivos históricos. E tem uma razão de ser, porque nós negociamos com os colegas de Ciência da Informação. É que os estudantes de História têm a noção dos contextos históricos e como os arquivos são unidades orgânicas, são fruto da produção de homens, da intervenção de homens. E mais, penso que agora há a tendência para se fazer uma história que não vai aos arquivos, porque demora tempo, porque não estão digitalizados, porque não estão organizados. Portanto, a sua pergunta, para mim, é uma oportunidade. E eu estive agora mesmo com um colega que fez o trabalho dele de estágio a tratar um arquivo privado, que foi depositado temporariamente na faculdade. Ele fez a inventariação e agora vai ser devolvido à família que o vai preservar. Foi o acaso, é uma empresa industrial, que é das mais abandonadas e atacadas. E até há centros de memória. Mas a memória não é um arquivo. O arquivo tem que ser organizado para que qualquer um possa aceder a essa informação. Portanto, reitero, e a sua pergunta é essencial. Como a professora já teve a oportunidade de referir nesta entrevista, a sua carreira profissional vive numa dualidade entre o mundo da investigação, mas também da docência. Em paralelo, é um dos membros da Comissão Científica do Mestrado em Ensino de História da FLUB. Qual é a importância que atribui ao ensino da História nos ensinos básico e secundário e quais são as principais exigências que observa para os futuros professores de História? Olha, o Estatuto da Carreira Docente diz mesmo, está claro, a docência baseia-se na investigação e vice-versa. Portanto, hoje discute-se muito esta questão, está em discussão. Mas, na pergunta e respondendo muito diretamente, até porque foi meu aluno, não é? Sentiu aquilo que eu insistia, e eu insistia sempre em que medida é que os manuais escolares são o reflexo da investigação científica que se faz nestas áreas. Sendo certo que é complicado muitas vezes verter completamente para um manual, porque depende da idade escolar, não é? Do estudante, como é que nós comunicamos conteúdos. Agora, eu não tenho dúvida. Não basta adquirir métodos de comunicação. É preciso ter que comunicar. E, portanto, a investigação, e eu incentivo a que vocês, seguindo a carreira de professor, continuem a fazer a investigação. Porque só assim é que conseguem ter materiais e incentivar os vossos próprios estudantes a fazerem pequena investigação, pequena, a irem para o terreno, a perceberem, a olhar para a paisagem e a partir daí começarem a discutir temas que às vezes são enormes, é a guerra, um dos temas mais difíceis de tratar, não é? Mas acho que é fundamental. E já orientei estudantes que verteram no seu ensino, sei lá, organizar visitas de estudo, organizar inquéritos, pegarem em pequenos excertos, obrigarem os estudantes a escrever.
desculpem ser mais veemente nisto, mas é algo que eu noto e vocês vão notar como professores. E eu noto isso. Cada vez escrevem menos. E isso é consequência de nós não usarmos muito algo que é essencial para o desenvolvimento cognitivo, que é a relação mão-papel. Não só ao longo da licenciatura em História, mas também em diversos mestrados à cabeça, o mestrado de História e Património, a professora Inês Amorim orientou muitos investigadores, quais acredita ser as ferramentas essenciais para um bom investigador. Eu acho que as ferramentas já se adquirem na licenciatura. Eu tive a sorte de, nos últimos anos, ser professora do Seminário de História Moderna. E é algo que tento incutir e dizer, bom, agora já pode investigar, já sabe, já adquiriu ferramentas. E as ferramentas são leituras, saber fazer leituras, prospecção de leituras e compreendê-las, perceber como é que os autores desses textos que leu utilizaram outras leituras, que problemas que colocaram, que fontes utilizaram. Terceiro, serem capazes de ir a arquivos e consultar e a extrair o que é essencial. Quarto, elaborar um texto. E estas ferramentas são essenciais e são adquiridas, podem ser na licenciatura. Acho que há alguma dificuldade em perceber, e em 3 anos eu também compreendo que por vezes é muito difícil, e acho que os seminários também são muito rápidos, apetecia-me muitas vezes estar mais horas, mais tempo, mas quando se avança para o mestrado, e é verdade, eu orientei, sei lá, mais de 100 já, mestrados, de várias áreas. E muitos me perguntam como é que é possível, de história, construção de memórias, de mediação patrimonial, de ensino, de arquivos. Eu oriento na minha medida, porque muitas vezes são co-orientações. Portanto, eu tenho que estudar muito, em primeiro lugar, mas esse trabalho é um trabalho, não é de direção, digamos, de dizer como é que as pessoas fazem, não, é das próprias descobrirem como é que têm que fazer. E, portanto, esta dinâmica, este diálogo é essencial. Demora tempo, porque os próprios têm que entender, não é? Mas, voltando a pegar também na sua questão, que eu estava um bocadinho a ultrapassar, quais são as ferramentas essenciais para, digamos, preparar um investigador? Eu acho que também há a questão da curiosidade. É muito importante. É uma ferramenta, não é uma ferramenta direta, mas é uma ferramenta indireta, porque acaba por ser necessário persistência, interesse pelo tema, ir procurar essa informação, desenvolvê-la, traçar um percurso e um cronograma, mas sobretudo ser capaz de ler bem, analisar bem, estruturar e perceber quais são os objetivos, quais são os problemas, para ir escrevendo de acordo com a informação que reuniu, com a estrutura que desenhou e com aquilo que vai ser o projeto final. Portanto, eu acho que esta consciência, mas a persistência, eu não tenho dúvida, é fundamental. A professora disse que estudava bastante quando orientava. Sente que aprendeu muito com quem orientou? Muito. Porque nós somos obrigados a ir à procura de informação. Quer dizer, se alguém até traz algo de novo ou não traz, nós temos 2 funções. Uma é aconselhar, olha, que ainda há isto e aquele aspecto que não explorou. Por outro lado, pensamos, mas espera, há aqui esta questão
que o estudante está aqui a colocar, o que é que eu sei sobre o assunto? Então tenho que ir à procura, ou em livros que tenho, ou nas bibliotecas, ou na grande biblioteca digital, que está agora cada vez mais disponível. Portanto, nós aprendemos muitíssimo. Nós damos, mas aprendemos. E os estudantes têm uma coisa, e eu pessoalmente sinto isso. Ajudaram muito, são muito a minha razão, muitas vezes, de ser, para superar debilidades até de saúde, posso dizer, com toda a experiência que tenho, que foi uma grande motivação para que eles chegassem também ao fim. E eles, ao chegarem ao fim, eu também chego ao fim com eles. Ponto final. Está tudo dito. Ao longo da sua carreira profissional, foram-lhe sendo apresentados vários projetos de investigação. Existe algum pelo qual tenha um carinho especial? Bom, a partir da minha tese surgiram vários colegas meus que me contactaram, sei lá, o projeto PACO, de classificação, de avaliação e classificação das ocupações, sobre o trabalho. Muito interessante, com uma equipa de Lisboa e tudo isso. Depois, mas foi o projeto Salina, porque a questão do sal e as relações com o ambiente que me despoletaram depois até os interesses pelo ambiente, porque eu tive que saber ecologia, eu não sabia nada, os processos ambientais que levam, como é que se produz sal, quem é que produz sal, em condições climáticas, e portanto tive que lidar com pessoas da área do ambiente, da biologia, da química, do património, com grupos nacionais e internacionais. Uma grande figura, Jean-Claude Auquet, que é o grande especialista mundial que nós trouxemos aqui à faculdade. Há um bocado perguntaram-me de figuras, é uma figura humana também interessantíssima. E portanto, para mim, levou-me a perceber que há sal preto, vermelho, branco, amarelo. Uma descoberta sem par e continua, porque neste momento interesso-me pela evolução dos estuários e do litoral. E, portanto, é um dos projetos futuros, como é que o litoral evoluiu a partir destas zonas estuarinas, que hoje são vistas como um património ambiental e turístico, muito menos como produção salícola, sendo que, atenção, deixo já esta advertência, o sal marinho é aquele que nós devemos consumir, porque é que tem um conjunto de produtos essenciais, ele está já depurado, portanto não é preciso lavá-lo. Aquele que nos aparece é lavado, portanto nós temos é que incentivar os produtores artesanais. E fica aqui a publicidade, porque eu não tenho nenhuma sociedade, nem ganho nada com isto. Portanto, isto para mim foi o mais interessante e continua a ser, continuo a descobrir. Ainda relativamente à carreira de investigador, quais são para si os maiores entraves em seguir esse caminho em Portugal? O que poderia ser alterado com vista a melhorar o cenário atual? Ora bem, a carreira de investigador na área das ciências sociais e humanas é algo que só começou a ser construído muito recentemente. É no âmbito de projetos que nós contratamos bolseiros, mas cujo percurso encerra quando encerra um projeto. Portanto, quanto mais projetos tivermos, mais pessoas podemos contratar. Alguns dos docentes que hoje são do departamento, eu conheci-os como bolseiros. Hugo Ribeiro da Silva, Patrícia Costa, Sara Pinto, foram pessoas que começaram como bolseiros. Depois candidataram-se a bolsas de doutoramento, bolsas de pós-doutoramento, bolsas nacionais e internacionais, Bolsa Marie Curie, o caso do Hugo Ribeiro da Silva. É este o caminho. Mais recentemente surgiram a chamada norma transitória. Isto até pode abrir relativamente à questão ao CITSEM, o Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, que tem investigadores que entraram ao abrigo da chamada norma transitória. Ou seja,
a certa altura, a FCT anunciou que existia a possibilidade de, a partir de projetos que eram avaliados, serem contratados. Eles são contratados pela faculdade, sendo que a unidade de investigação que os acolhe é o CITSEM. E nós temos pelo menos 4 nessa situação, cujo contrato irá terminar no próximo ano. Portanto, nunca são contratos à la longue. Fala-se agora da possibilidade de haver concursos para poderem vir a ser contratados na tal carreira de investigação que será dupla, investigação e ensino. Mas o problema é este: se eles vierem para o ensino, obviamente que só quando eu e outras pessoas se reformarem é que novamente existem oportunidades. Se existissem carreiras de investigação só com projetos contínuos, eram sustentáveis, obviamente. Mas para isso há que criar sempre projetos. E é preciso ter um conjunto de projetos que possam ser, e é para isso que o CITSEM existe, que vai agora preparar o seu plano estratégico, etc. Portanto, temos norma transitória, SECs, os chamados SECs, que são contratos, digamos, também de ciência, que foram abertos, e neste momento temos 4 também, e abriram candidaturas. Houve 13 candidatos cujos resultados ainda não são conhecidos. E fala-se agora nas TENUR, que são novos concursos para investigadores que possam também dar aulas. Portanto, a resposta à sua pergunta é: eu acho que devia haver uma carreira de investigação na área das ciências sociais e humanas, e eu acho que devia e poderia haver, porque existe também nas ditas ciências naturais ou engenharias, etc. Mas atenção, em muitos casos não são contratos contínuos e até ao fim da vida. São contratos periódicos. O que é necessário é que as instituições estejam sempre a desenvolver esses projetos. E há agora uma modalidade muito importante, que são os contratos em ambiente empresarial. E é bom que se comece a pensar nisso, porque isso permitia estar ligado a determinadas empresas. Claro que nós temos que pensar na minha área, com a minha formação, onde é que eu posso, onde é que há um espaço para que isso aconteça. Professora, sente que o facto de que, como a professora disse, não existir claramente uma carreira de investigador, sente que isso prejudica a produção de conhecimento? Claro. A qualidade dele? Quer dizer, repare, havendo mais gente a produzir e a dedicar-se apenas a isso, é hipotético, à partida, vai haver maior produção. Tem que haver. Porque quem dá aulas e produz, o tempo é muito repartido. Mesmo assim, lá temos que fazer isso tudo. Somos avaliados por isso tudo, porque fazemos projetos, propomos, produzimos, etc. Agora, de certeza que isso aconteceria. E, na verdade, e ultimamente, houve muito mais produção do que quando nós éramos 4 ou 5 a fazermos isso. Em 2002, foi o primeiro... Não, 1997, foi o primeiro projeto em que eu estive envolvida como investigadora. Em 2002, e ainda não tinha doutoramento, em 2002 já como líder daqui do projeto PACO tinha aqui um núcleo. E depois nunca mais parei. Foi esse, foi o Salina, foi o projeto dos preços, edição 1, edição 2. Portanto, à medida... Fizemos um projeto que tinha a ver com os terremotos, que não foi aprovado, mas não paramos mais de propor, para não falar das ações internacionais. A ação COST, em que estive envolvida sobre o passado dos oceanos, e as muitas propostas que vamos fazendo, porque nós nunca podemos, tendo massa crítica, vamos propondo projetos a nível internacional. Se não forem aprovados, paciência, mas se não propusermos nenhum, então é que nenhum é aprovado. Portanto, precisamos destas unidades de investigação com investigadores para estarem sempre ativos na proposta de projetos que venham a dar produtos
e o desenvolvimento da ciência, claro. Quando entramos numa biblioteca, sobretudo se for especializada em ciências sociais e humanas, temos a percepção de que existe uma enorme quantidade de informação produzida na área da história. Mas o que ainda está por estudar? Olha, é um sem mundo. Se nós olharmos para o passado, não é? Para as bibliotecas, umas destruídas, outras mantidas, há um universo muito grande. Em primeiro lugar, as bibliotecas só servem se forem consultadas e para isso precisam de instrumentos de pesquisa. Ok? Em primeiro lugar, isso é extremamente importante. Segundo lugar, há uma biblioteca espaço físico e há uma biblioteca virtual. Eu vou-vos dizer algo que está a acontecer, que acho que também pode ser um apontamento curioso. Tivemos já alunos que nos dizem assim, ou nós propomos um simples trabalho, tem que ir consultar um dicionário. O dicionário, por exemplo, de História de Portugal. Pergunta a seguir, por e-mail, mas como é que se pesquisa um dicionário? Isto é sinal de que há muito tempo nem sequer pesquisam dicionários, porque estão à espera. A pergunta a seguir, desculpem, há aqui isto é troca de e-mails. Pergunta a seguir, em que site é que está o dicionário? E por aí fora. E começamos aqui a trocar. Eu já cheguei ao ponto de levar carregada livros para a aula, não é tanto na licenciatura em História, para verem o que é um dicionário. Porque podem acreditar que esta experiência hoje os próprios estudantes já não o fazem no ensino. Vocês, se vierem a ser docentes, que acho que é algo que querem, não é? Façam essa experiência. Tragam um dicionário e vejam se eles sabem fazer pesquisa. Porque a primeira coisa que fazem é ir à Wikipédia, à internet, muito bem, tudo bem. Mas também perceber qual é a lógica que está por trás de uma biblioteca virtual é também muito importante. E isso é um exercício essencial. Professora, por falar em bibliotecas virtuais, ultimamente temos recebido muitas notícias por causa do ChatGPT. Qual é a sua opinião ou que retrospectiva pode fazer sobre o que se tem dito e sobre o site? De que forma põe em causa a educação ou não põe em causa? Qual é que será a posição futura quanto à ferramenta de inteligência artificial? Eu acho que ela é incontornável, não é? Já fiz algumas experiências. Não tem aqueles resultados que eu acho que são essenciais porque as nossas perguntas são muito específicas. Um professor, doravante, não pode fazer perguntas genéricas. Tem que encontrar especificidades, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que vamos ter que valorizar as orais. A discussão de textos de forma oral. Vai dar mais trabalho, mas vamos ter que olhar olhos nos olhos as vossas inteligências naturais e não as artificiais. Terceiro lugar, muito provavelmente vamos ter que fazer desdobramentos. Eu já conheço uma pequena história com estudantes de 12, 13 anos. Os professores pediram que levassem, os pais eram um pouco avessos à utilização de telemóveis e de pesquisas de computadores, mas naquele dia foi pedido expressamente. Levaram. E então foi muito interessante, porque a primeira coisa que os estudantes fizeram foram ir procurar ao chat um trabalho sobre um determinado lugar, um ponto, uma cidade. Foi fantástico. Reuniram informação fantástica, mas não disse, o professor não interferiu. Quando o trabalho veio, ao fim de 5 minutos, o professor fez outra experiência. Agora vais, por tuas palavras, a explicar o que está escrito. Foi a forma de, bem, em primeiro lugar,
não tinha a origem da informação, mas em alguns casos até tinha. Em segundo lugar era em que medida é que é possível usar essa informação para dizer, bom, eu reuni esta informação, mas agora vou expô-la. E, portanto, vai haver aqui, mas tem que ser de imediato, uma leitura e ali de imediato. Ora, este exercício é um deles. A outra é reescrever por palavras próprias. Só que isto vai dar muito trabalho. Vamos ter que estar muito dentro desta, digamos, de novas formas, de novas ferramentas, porque eu acho que, por exemplo, um exemplo de uma unidade curricular vai ser difícil, porque os estudantes vão ter que fazer pequenos exercícios, vão ter que os expor, vão ter que os discutir, logo eu vou fazer a avaliação contínua, mas noutras unidades curriculares eu não vou conseguir promover trabalhos. A professora falou da questão da exposição. Sente que cada vez mais a história tem que procurar expor-se a pessoas que não estão dentro do meio? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais é preciso, como noutras áreas, criar, comunicar ciência. Como é que eu vou explicar que a nacionalidade de Portugal não surgiu com o Dom Afonso Henriques? Ele não foi o único, é o primeiro rei de Portugal, mas já há muitos outros aspectos. Como é que eu vou explicar? Que perguntas é que me fazem? Como é que eu torno uma história interessante, comunicando o que é essencial? E isso é bem difícil. Tem que haver investigação por trás, mas depois tem que haver um projeto de seleção, mas que verdadeiramente não seja nem apenas a anedota, nem apenas a data, porque história não são datas, que é o que este ano já cheguei a dar teoria da história e fazia muito essa experiência. Como é que está o nível do nosso conhecimento? E muitas vezes está ao nível do manual da primária. E fazia experiências, punha os estudantes a perguntarem aos pais. E os pais, o que é que sabem de história? E eles normalmente dizem, tu não sabes história nenhuma, tu nem sabes qual é o cognome do rei Dom João I e eu sei isso tudo. Para que é um dia tirar um curso de história? Eu acho que é o facto de haver uma história pouco acessível às outras pessoas que leva as pessoas a procurar esse tipo de meios, como é o caso do ChatGPT e do Wikipédia. Pode ser isso, mas também nós temos que ver de que forma é que podemos comunicar. E por vezes não é um texto, nem são grandes conferências, em que as pessoas... Eu assisti a uma conferência que lhe diz tudo. O professor Luís Amaral fez uma apresentação à qual eu estive presente, sobre a Dona Teresa. Ele escreveu ele expôs a Dona Teresa, tal. No final, perguntas. Pergunta da assistência. Mas afinal, Dom Afonso Henriques era filho legítimo ou ilegítimo? Como é? O que é que nós queremos? Quando é que queremos? É um desafio muito grande. E vocês têm esse desafio consoante, porque pode a pergunta... E o professor Luís Amaral respondeu, olha, deu a resposta, mostrou uma árvore genealógica. Por exemplo, as pessoas gostam muito de árvores genealógicas. Aliás, a experiência que eu também já dei, fontes de informação e tal, eu começava sempre, eram alunos do primeiro ano. Os pais, os avós, a maior parte deles, mas os seus avós são daqui? Não sei. Então, mas de onde vieram? Na aula seguinte. Então, já sabe alguma coisa sobre os seus avós? Eles não eram daqui, eles eram de... E os seus bisavós? Era assim que começávamos, para perceber que as fontes de informação, para depois irmos para os registros paroquiais, para as fontes orais, como é que nós comunicamos? Temos estudantes da área de mediação que precisamente estão, por exemplo, a fazer sites, a fazerem com fotografias a partir de fotografias contar histórias, mas histórias que tenham investigação por trás.
Porque, por exemplo, vocês vão ao centro de fotografia e mesmo de forma virtual encontram muitas fotografias. E diz lá, fotografia X centímetros, altura por largura, com etiqueta número 34. Estou a inventar. Mas o que é que está lá dentro? A identificação das pessoas. E isso interessa muito às pessoas. Portanto, a ligação, por exemplo, entre uma história local e quem são estes personagens? Porque as pessoas querem história de carne e osso. Mas também de mudanças das paisagens. Era assim, mas agora não é. Se calhar vamos ter que rever os próprios manuais. Não é rever na sua totalidade, é como é que nós pegamos neles e achamos que naquele local é extremamente importante. Estou a trabalhar com uma moça que está a fazer o doutoramento, que é sobre um projeto e o discurso político atual da herança nacional, não é nacional, é da paisagem do sândalo e da floresta, e ela está a tentar construir um currículo que pegue também na ligação com a natureza, com a história do sândalo. Com o sândalo vem o comércio, vem os descobrimentos, vem as várias comunidades. Portanto, dar uma outra forma de comunicar. Esse é o vosso desafio. Eu acho que este é o exemplo de que vocês querem trazer a história e pôr-me para aqui a falar, não é verdade? Mas na verdade, vocês têm esse desafio pela frente. É um desafio muito, muito grande. Por fim, as duas perguntas de praxe com as quais terminamos sempre a nossa entrevista. Como é que gosta da história e como é que gosta do café? Como é que eu gosto da história? Servida com graça, humor, coisa que eu não sou capaz. Não tenho esse dom. Porque eu acho que é preciso ter essas características, mas que seja fruto de investigação séria, que seja um produto científico, claro, que venha trazer novidade, que permita um avanço com humildade. A história tem que ser humilde, porque a história está sempre a ser questionada, vão surgindo novas informações e, portanto, esse ou pelo menos tem sido o meu objetivo, e incutir isso nos próprios estudantes, nos projetos, a novidade, a atualização, a resposta às questões que são muito atuais. Como é que eu gosto do café? Com açúcar. Não dispenso o açúcar. Era a pergunta, ou não era? Sim. Eu gosto do açúcar médio, do açúcar não, do café médio com açúcar, e às vezes em casa sem açúcar com chocolate. Muito obrigado, professora Inês Amorim, pela sua presença e por esta conversa tão agradável e curiosa, que de certeza cativará muitos estudantes e entusiastas da história. Despedimos-nos assim de mais um episódio do podcast Café com História. Até breve.